Existe uma fonte de energia que você já possui, mas desperdiça todos os dias sem perceber. A verdade é que a maioria das pessoas não está cansada por causa da idade, da genética ou da falta de condicionamento físico. Elas estão cansadas porque não entendem como a energia humana realmente funciona. Talvez você também viva isso. Acorda com boas intenções, tenta começar o dia com força, faz tudo do jeito certo, mas mesmo assim, chega em poucas horas, já sentindo o peso no corpo, a mente pesada, a vontade de desistir antes do meio-dia. E enquanto isso, existem pessoas que parecem ter uma força que nunca acaba. Pessoas que atravessam longos períodos de trabalho sem perder o ânimo, que conseguem manter disciplina por anos, que treinam, estudam, constroem e seguem adiante com uma energia que parece impossível. Não é sorte, não é talento, não é herança genética, é entendimento. O Japão estudou a energia humana por séculos, não de forma teórica, mas na prática da sobrevivência, da guerra, das artes, do ofício, da disciplina diária. Desse estudo nasceu Yamato Damashi, o espírito que sustenta o ser humano em qualquer jornada. Não é misticismo, é estratégia, é percepção, é a arte de não desperdiçar energia antes da hora. Pense em Musashi, vencendo mais de 60 duelos sem jamais ser derrotado. Ele não era forte o tempo todo. Ele não vivia em um estado constante de explosão. Ele sabia quando guardar força, quando esperar, quando agir, quando respirar. Ele entendia que energia não é algo para ser espalhado ao acaso. É algo para ser protegido. Ou pense em sobreviventes de terremotos que conseguem reconstruir suas vidas do zero, mesmo depois de perder tudo. Não é que tenham superpoderes, é que desenvolvem uma forma de energia focada, econômica e constante. E pense nos mestres artesãos, que passam 60 ou 70 anos aperfeiçoando uma única arte sem nunca entrar em exaustão profunda. Enquanto muitos de nós nos cansamos em poucos meses de um hobby, eles permanecem firmes por décadas. O que essas pessoas entendem é simples. Exaustão não é sinal de esforço. Exaustão é sinal de desperdício. E é exatamente esse desperdício que você vive todos os dias, mesmo sem perceber. Não é que falte vontade, não é que falte disciplina, não é que falte força. O que falta é compreender onde sua energia está vazando, porque existem vazamentos silenciosos, invisíveis, quase imperceptíveis, que drenam sua força antes mesmo que você perceba. É o hábito de colocar força total em tudo, o tempo todo, como se cada tarefa fosse uma batalha decisiva. Esse erro nasce de um princípio que, no Japão, é bem entendido, mas fora de lá quase ninguém conhece. Os japoneses usam duas palavras diferentes para esforço. A primeira é gambaru, é a força máxima, é o momento de dar tudo. É o tipo de energia que um samurai usa no golpe final, quando não existe espaço para hesitação. É o esforço que exige coragem, intensidade, agressividade, concentração absoluta. É o tipo de energia que decide destinos. A segunda palavra é Gemon. Gemon é paciência. É sustentar o ritmo sem se quebrar. É caminhar, não correr. É continuar avançando mesmo quando não há glória. É suportar o peso sem reclamar. É energia controlada, estável, madura. As duas são essenciais. As duas têm seu lugar. O problema é que, na nossa cultura, aprendemos apenas gambaru. Crescemos ouvindo frases como dê o máximo, não pare, acelere, faça com intensidade. Foi assim no trabalho, na escola, nos esportes e até nas pequenas atividades do dia. Transformamos cada parte da rotina em uma batalha heróica. Acordar, responder mensagens, dirigir, treinar, trabalhar, resolver tarefas simples. Tudo vira motivo para a força máxima.
Tudo vira motivo para tensão, mas os samurais nunca viveram assim. E eles lidavam com questões de vida e morte. Se eles, que encaravam o risco real, não viviam em modo máximo o tempo todo, por que nós vivemos? Tokugawa, por exemplo, não atacou o castelo de Osaka todos os dias. Ele esperou meses. Deixou o tempo desgastar os inimigos. E quando atacou, atacou uma única vez, com força total. Ele não gastou energia desnecessária. Ele deixou o desgaste trabalhar a favor dele. Foi preciso mais estratégia do que força. Os mestres espadachins também sabiam disso. Yagyu Munenori ensinava que o melhor golpe não é o mais forte, mas o mais limpo. Ele buscava movimento sem desperdício. Uma ação que flui como água descendo a montanha, encontrando sempre o caminho mais fácil. Não é preguiça, não é fraqueza, é inteligência energética. Hoje você faz o oposto. Usa Gambaru na hora de preparar o café. Usa Gambaru para responder um e-mail que precisava de apenas 2 frases. Usa Gambaru no caminho para o trabalho. Tenso, acelerado, apressado. Usa Gambaru na academia para mostrar que treinou forte. Usa Gambaru até em coisas que não importam. E assim, ao meio-dia, sua energia acabou. Não porque você não tem força, mas porque gastou força onde não precisava. O samurai treinava milhares de vezes um mesmo golpe de forma controlada, suave, econômica. Ele só usava força total no golpe real. Ele sabia que o dia é longo. Você esqueceu disso. A verdade é simples. Você está tentando viver um dia inteiro como se estivesse em um ataque final. E nenhum ser humano aguenta viver assim. Nem o mais disciplinado, nem o mais forte, nem o mais determinado. E mesmo que você equilibre Gambaru e Gammon, ainda existe outro erro que destrói sua energia por completo. Um erro que divide sua força antes mesmo que ela seja usada. Existe um segundo vazamento de energia que afeta quase todo mundo. Mesmo aqueles que já entenderam que não dá para viver no modo força máxima o tempo todo. É o vazamento da dispersão. Você não perde energia apenas porque usa força demais, mas porque divide essa força em dezenas de pequenas tarefas, projetos, obrigações e pensamentos que competem entre si. É como tentar acender uma fogueira jogando faíscas em 100 direções diferentes. Nada pega fogo. Os samurais tinham um nome para o princípio que resolve isso. Ikit Tausen. Significa algo como uma força, 1000 resultados. A ideia é simples. Em vez de dividir energia entre muitos pontos, você se concentra em um ponto estratégico. Um único ponto que, se for tocado com força e precisão, muda tudo ao redor. Na história do Japão feudal, um único samurai conseguia defender uma ponte contra dezenas, porque entendia esse princípio. Ele não precisava ser mais forte. Ele precisava apenas escolher onde colocar a energia. Do mesmo modo, os estrategistas do antigo clã japonês estudavam o terreno por horas antes de agir. Eles não atacavam todos os lados. Eles procuravam o ponto onde um único avanço derrubaria toda a formação inimiga. Quando encontravam esse ponto, colocavam toda a força ali. Uma só decisão mudava a batalha inteira. As artes marciais japonesas seguem essa mesma lógica. No Kendo, o iniciante passa 1 ano treinando apenas um golpe. O golpe na cabeça, o Men. Milhares de repetições. Nada de variedade, nada de floreios. Enquanto isso, um aluno ocidental geralmente quer aprender vários golpes ao mesmo tempo, acreditando que diversidade significa evolução. Mas quem treina um golpe com profundidade supera quem pratica 10 golpes superficialmente, porque aquele único golpe carrega o peso de 10.000 repetições. Até a katana foi criada com esse princípio. Enquanto armas europeias tentavam fazer de tudo: cortar, perfurar, bloquear.
A katana foi desenvolvida para um propósito único: cortar. Toda engenharia, formato, peso e equilíbrio servem a essa intenção. O resultado é uma arma que faz uma coisa com perfeição, em vez de muitas com mediocridade. E o que isso significa para você? Significa que quando você tenta trabalhar em 10 projetos ao mesmo tempo, nenhum deles recebe sua verdadeira energia. Não importa se você pensa que dividiu as tarefas igualmente. Energia não se divide de forma limpa. Existe custo de transição, perda de foco, tempo de reentrada. Quando você troca de tarefa, parte da sua mente fica presa na anterior. No final do dia, o que você perde não é só tempo, mas força mental. É por isso que você termina muitos dias com a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca avançando, sempre fazendo, mas nunca construindo, sempre começando, mas nunca terminando, superficial em tudo, profundo em nada. Sua melhor energia só aparece quando você se dedica a um único ponto com presença total. E esse princípio é tão poderoso que pode transformar qualquer área da sua vida. Mas mesmo com foco perfeito, ainda existe um terceiro erro que impede você de evoluir. Um erro que faz você recomeçar do zero sempre que tenta mudar. Existe um terceiro vazamento de energia que atinge quase todas as pessoas que tentam melhorar suas vidas. É o ciclo eterno de recomeçar. A sensação de estar sempre no ponto inicial, mesmo depois de semanas tentando avançar. Essa sensação não vem da falta de capacidade. Ela vem de não entender como o aprendizado humano realmente funciona. Os japoneses têm um mapa para isso. Um mapa tão claro que quando você o entende, percebe que sua exaustão mental faz total sentido. Esse mapa se chama Shuhari. Ele descreve 3 fases que qualquer pessoa precisa atravessar quando aprende algo novo. Não importa se é uma arte, um hábito, um treino, um estilo de trabalho ou até uma nova forma de viver. Sempre são essas 3 fases. A primeira fase é Shu. Shu significa proteger, seguir, copiar. É o começo de tudo. É quando a pessoa precisa das regras porque ainda não entende o caminho. É o estágio do iniciante. No Shu, tudo exige esforço consciente. Cada detalhe precisa de atenção. Cada microdecisão exige energia mental. É como aprender a dirigir. No início, cada movimento parece crítico. Até o simples ato de olhar para o espelho exige esforço. É cansativo, mas é necessário. A segunda fase é Ha. Ha significa quebrar. É quando você entende por que as regras existem e começa a adaptá-las. Ainda há esforço, mas já existe fluidez. Já existe intuição surgindo. É o momento em que o aprendiz começa a perceber ritmo, não só técnica. Ele já não imita o professor, ele interpreta. Um calígrafo nesta fase para de contar traços e começa a sentir o movimento da tinta. Um carpinteiro para de medir cada milímetro e passa a perceber se algo está certo pelo som da madeira. A terceira fase é Ri. Ri significa transcender. É o estágio da maestria. Tudo se torna natural. Não existe mais esforço consciente. A técnica se torna parte do corpo. O mestre Sushi Jiro, depois de 6 décadas repetindo os mesmos movimentos, não pensa na temperatura do arroz ou no corte do peixe. Ele apenas faz. E justamente por isso, não se desgasta. O corpo responde de forma automática. A energia não vaza. E é aqui que surge o grande problema moderno. A maioria das pessoas vive presa no Shu. Não porque não conseguem avançar, mas porque recomeçam antes da hora. A cada nova semana, um novo método. A cada novo mês, um novo sistema. A cada dificuldade, uma nova abordagem. Parece mudança, parece evolução, mas na verdade é reinício constante. E reiniciar é caro, muito caro.
Shu é a fase que mais consome energia, porque tudo exige atenção total. Tudo exige esforço mental. Tudo exige vigilância. Viver sempre no Shu é viver sempre com o cérebro em modo de esforço total. É viver como alguém que acabou de aprender a dirigir para sempre. É por isso que você se sente cansado quando tenta mudar de vida. Não é porque mudar é difícil, é porque você nunca sai do dia 1. Você está sempre voltando para o começo, sempre reiniciando, sempre pagando o custo do esforço inicial. E enquanto permanecer assim, sua energia nunca será suficiente. Mesmo que você domine um caminho, ainda existe um vazamento ainda mais profundo, mais silencioso e mais destrutivo. Um vazamento que consome sua força, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Existe um vazamento de energia ainda mais profundo do que o esforço exagerado e a dispersão de foco. Um vazamento tão silencioso que a maioria das pessoas nem percebe que está perdendo força por causa dele. É o vazamento da falsidade cotidiana, o desgaste de viver interpretando um papel o dia inteiro, de ser alguém por fora enquanto outra pessoa existe por dentro. Os japoneses deram um nome para a cura desse desgaste: Makoto. Makoto significa verdade. Não uma verdade frágil, poética ou delicada, mas a verdade mais simples e mais dura possível. Ser o que você é. Agir com sinceridade. Viver em alinhamento entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. O problema é que a vida moderna nos empurra para o oposto disso. Desde cedo aprendemos a usar máscaras. Aprendemos a sorrir quando estamos irritados. Aprendemos a concordar quando discordamos. Aprendemos a dizer sim para evitar conflito. Aprendemos a parecer confiantes quando estamos cheios de medo. E quando percebemos, estamos vivendo como atores em uma peça que nunca termina. Uma peça sem intervalo, sem pausa, sem descanso. No Japão existe uma distinção clara entre duas coisas: Hone e Tatemai. Hone é o que você realmente sente. Tatemai é a máscara social que você veste para ser aceito. Não existe nada de errado em ter as duas coisas. Todos precisam de algum nível de adaptação social. O problema começa quando o espaço entre elas fica grande demais. Quando a distância entre quem você é e quem você mostra se torna uma fenda. E essa fenda exige energia constante para ser sustentada. Cada sorriso falso exige controle muscular. Cada tudo bem dito quando nada está bem exige esforço mental. Cada conversa onde você finge interesse exige atenção artificial. Cada concordância forçada exige vigilância emocional. Cada máscara exige memória. Você precisa lembrar quem está interpretando. E tudo isso custa energia, muita energia. Karoshi, a famosa morte por excesso de trabalho, no Japão, raramente tem a ver com o trabalho em si. Tem a ver com o peso de fingir todos os dias que está tudo bem. Tem a ver com o desgaste de sustentar uma imagem enquanto o corpo grita por descanso. O corpo aguenta trabalho duro. O que ele não aguenta é uma vida inteira de atuação. Você pode sentir esse mesmo desgaste no cotidiano, em reuniões onde você finge entusiasmo, em encontros onde precisa demonstrar interesse que não existe, em conversas onde você sorri para não criar tensão, em tarefas que você aceita só para agradar, em expectativas que carrega só para não decepcionar ninguém. Esse desgaste começa antes do dia começar. É aquela sensação de domingo à noite. Não é medo do trabalho. É o cansaço de ter que vestir a máscara novamente na segunda-feira. É a antecipação da fadiga emocional que você sabe que vai sentir. Viver em Makoto não significa ser rude, agressivo ou egoísta. Significa ser direto o suficiente para não desperdiçar energia com performances.
Significa agir com sinceridade. Significa alinhar o que você faz com o que realmente existe dentro de você. E, mesmo vivendo com verdade, ainda falta um último princípio. Um princípio capaz de multiplicar sua energia, em vez de apenas evitar que ela seja perdida. É o princípio que transforma tudo o que veio antes em potência real. Até aqui, você descobriu 3 dos vazamentos de energia mais comuns: usar força na hora errada, dividir foco em excesso e viver preso no início eterno do aprendizado. Depois, viu o peso invisível de viver interpretando papéis em vez de ser verdadeiro consigo mesmo. Mas existe um último princípio. Um princípio que não apenas evita vazamento, mas faz sua energia crescer. É o único capaz de transformar todos os outros em potência real. Esse princípio se chama Zanshin. Zanshin significa mente que permanece. É o estado mental que existe depois de uma ação, não durante. É o espaço entre o final de algo e o início do próximo. É o momento que você costuma ignorar. E é justamente nele que está um dos maiores segredos da energia humana. A maioria das pessoas acha que a energia está no esforço, no movimento, no fazer. Mas o corpo humano não funciona assim. A energia verdadeira está na transição, no encerramento pleno de uma ação, no instante logo após o gesto, quando o corpo precisa reconhecer que algo foi concluído. É nesse momento que o sistema nervoso libera o que os cientistas chamam de resposta de conclusão. É a química natural que restaura clareza, foco e sensação de energia. Mas isso só acontece se você faz a pausa. Os mestres de Kyudo, a arte japonesa do arco e flecha, entendem isso profundamente. Quando um arqueiro solta a flecha, ele não se mexe. Ele não olha para o alvo, ele não comemora, ele permanece totalmente presente após o disparo. O corpo ainda está alinhado, a respiração ainda está estável, a mente ainda está aberta. É como se o movimento continuasse mesmo depois de ter terminado. Essa permanência cria precisão. Sem ela, a flecha perde direção. Com ela, mesmo um arqueiro vendado pode acertar o alvo. A caligrafia japonesa funciona da mesma forma. O mestre termina o traço, levanta o pincel e permanece ali, imóvel, observando a tinta assentar. Esse instante entre um traço e outro é o que permite que o próximo venha com clareza. Cada pequena pausa alimenta a energia para o traço seguinte. Depois de 100 caracteres, o mestre está mais vivo do que quando começou. Ele recebe energia enquanto cria. O samurai também dependia disso. Em combate real, muitos morriam porque celebravam cedo demais. Acreditavam que o golpe já estava decidido. Mas o golpe só termina quando a realidade confirma o fim. O guerreiro que mantinha Zanshin depois de atacar era quem sobrevivia, porque permanecia alerta, porque permanecia inteiro, porque não desperdiçava energia com relaxamento precoce. Ele sabia que o momento após a ação é tão importante quanto a ação em si. Na vida moderna, você faz o contrário. Termina um e-mail e abre outro na mesma hora. Encerra uma reunião e entra em outra sem respirar. Conclui uma tarefa e já parte para a próxima, antes de sentir o próprio corpo. É uma corrida contínua, sem intervalo, sem encerramento, sem integração. Quando você vive assim, não é só cansaço que aparece. É um fenômeno chamado resíduo de atenção. Uma parte da sua mente fica presa na tarefa anterior. Isso rouba foco, rouba clareza, rouba energia. Você pode pensar que está sendo produtivo, mas na verdade, está drenando sua força sem perceber. Cada transição sem Zanshin é como deixar uma torneira aberta por alguns segundos. Não parece muito, mas ao final do dia, você perdeu litros e litros de energia mental. Zanshin devolve tudo isso. Ele devolve presença, ele devolve clareza,
Ele devolve força e, o mais importante, ele transforma suas ações em algo completo. Quando você termina algo com presença, o corpo registra que aquilo está encerrado. O ciclo se fecha, a energia volta. Você pode testar isso amanhã. Sempre que terminar qualquer coisa, enviar uma mensagem, guardar um objeto, finalizar um pensamento, pare por 3 segundos. Apenas 3. Respire. Sinta que aquilo terminou. Depois siga para o próximo passo. Parece simples demais para fazer diferença. Mas é exatamente isso que faz funcionar. O corpo sempre soube como restaurar energia. Você é que nunca deu a ele o espaço. Zanshin é o multiplicador final. É o que transforma esforço em fluxo, foco em profundidade, disciplina em leveza. É o que fecha cada porta antes de abrir a próxima. E quando todas essas partes se unem, a verdade final aparece diante de você. A energia não é algo que você precisa buscar. Ela já estava aí o tempo todo. Agora você já conhece todos os princípios que moldam a energia humana no dia a dia. E quando eles se conectam, fica claro que a exaustão nunca foi um destino. Nunca foi um problema misterioso e nunca teve a ver com força de vontade. A exaustão sempre foi consequência de vazamentos específicos que você não percebia. Vazamentos que drenavam sua energia antes mesmo que ela tivesse a chance de se transformar em ação. Gambaru e Gammon mostram que energia não é para ser usada sem critério. Força total é para momentos decisivos, não para as tarefas comuns do dia. Quando você vive como se cada coisa fosse urgente, seu corpo e sua mente se desgastam antes da metade do caminho. Usar força na hora errada enfraquece até a maior das motivações. Ikit Townsend revela que foco fragmentado é inimigo da potência. Não importa o quanto você tente, dividir energia entre várias direções sempre gera perda. Você não está cansado porque faz demais. Está cansado porque faz demais ao mesmo tempo. A profundidade resolve isso. A presença resolve isso. Shuhari explica por que muitas pessoas se sentem sempre começando do zero. Viver preso no estágio inicial do aprendizado consome energia em excesso. Tudo exige atenção máxima. Tudo exige esforço consciente. E reiniciar sistemas, métodos e hábitos toda vez que algo fica difícil é como viver preso em uma roda que nunca avança. Makoto mostra o peso oculto de viver interpretando papéis. Nenhum corpo aguenta fingir todos os dias. Nenhuma mente é capaz de sustentar máscaras o tempo inteiro, sem pagar um preço. A energia gasta para parecer forte é sempre maior do que a energia necessária para ser verdadeiro. A exaustão emocional é real, profunda e silenciosa. E Zanshin une tudo isso, revelando o espaço que você sempre ignorou. O momento depois da ação, a pausa, a respiração, o encerramento completo de cada ciclo. É ali que o corpo recupera energia. É ali que o cérebro limpa a mente. É ali que o foco se restaura. Sem o final consciente, nenhuma ação funciona como deveria, e o dia vira um conjunto de tarefas abertas que puxam você de todos os lados. Quando esses princípios se integram, a vida deixa de ser uma corrida caótica. O dia deixa de ser pesado. O corpo deixa de lutar contra você. A mente para de criar tensão desnecessária. A energia deixa de ser um problema, porque energia nunca foi sobre ter mais. Sempre foi sobre perder menos. E agora você sabe exatamente onde perdia. A força não está na intensidade contínua. Está no uso inteligente e consciente da própria natureza. Está na honestidade, na presença, na profundidade e no silêncio entre um gesto e outro. A escolha de como viver a partir daqui é sua. Você pode continuar desperdiçando energia como a maioria. Ou pode usar esse conhecimento como um mestre usa a lâmina, com clareza, precisão e entendimento. A
A energia que sempre pareceu distante estava com você o tempo inteiro. Agora, ela finalmente tem para onde ir. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo.